no sistema para vocês. Então, para a nossa aula de hoje, a abordagem está centrada no chamado capítulo 9, a queda do bloco soviético. Nós vamos ver algumas condições que permitiram, tá, a queda da ex-União Soviética ou o desmantelamento da ex-União Soviética. Mas, para isso, nós temos que falar de alguns elementos que vão desenvolver-se durante a Guerra Fria. A partir da década de 50, algumas ações diretas da União Soviética no contexto de mundo. Como estava a relação dos blocos capitalista e do bloco socialista em relação à estrutura econômica mundial. Vocês sabem muito bem que a União Soviética, ela foi estabelecida, ela foi erigida por Lenin, tá? Ou Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. Lenin implantou a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com a morte de Lenin, passa a exercer o poder, tá? Stalin. E Stalin exerceu o poder com uma forte ditadura, uma perseguição à oposição, um mecanismo de repressão à imprensa, à propaganda e tudo mais, tá? Depois da morte de Stalin, nós temos a posse do Nikita Khrushchev e as grandes tensões do mundo soviético com o mundo capitalista estava ligada às tensões entre Nikita Khrushchev e principalmente o Kennedy, tá? É o John Kennedy nos Estados Unidos. Então nós temos assim, de 1956 até 1968, nós chamamos de coexistência pacífica, apesar de termos a chamada Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, apesar de nós termos a chamada Revolução ou Guerra da Coreia, mesmo assim nós temos uma chamada período de coexistência pacífica. Nós temos, então, 10 anos depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos o governo de Nikita Khrushchev, tá? De 1955 a 1964. Durante esse período, nós temos ainda o período conhecido de Guerra Fria Clássica, tá ok? Por que Guerra Fria Clássica? Foi o período em que os países começaram a estabelecer o alinhamento político, ora com a União Soviética, ora com os Estados Unidos. E lembre-se sempre que 1964 é um ano marcante para a história do Brasil. Nós temos a implantação do regime militar de 1964 até 1985. Então, dentro desse contexto de história mundial, nós temos o estabelecimento do chamado 20º Congresso dos Partidos Comunistas, comandado por Nikita Khrushchev, que era o comandante máximo da União Soviética. E a partir do 20º Congresso dos partidos comunistas na União Soviética vão chegar a estabelecer uma condenação do stalinismo, a questão do culto à personalidade, autoritarismo, torturas, prisões, exílios, expurgos e tudo o mais. Então, tudo que vai acontecer dentro do governo de Nikita Khrushchev é uma eliminação das práticas do governo de Stalin. Tanto é que o próprio Stalin mandou matar Trotsky, que estava lá no México, em 1940. Então, as práticas adotadas por Stalin passam a ser recriminadas, passam a ser condenadas pelo Nikita Khrushchev, que passa a assumir o comando da União Soviética. Então, a partir daí, Nikita Khrushchev, ele se preocupa
preocupa com uma condição de caráter fundamental, que seria que a estrutura da União Soviética, as disputas estariam ligadas restritamente ao campo econômico. Nenhuma disputa bélica, nenhuma disputa armada seria desenvolvida, mas nós sabemos que nesse período de 55 a 64 nós temos vários e vários conflitos internacionais, vários e vários conflitos que levaram à morte de muitos indivíduos na questão da população mundial. E nós temos uma produção dada, uma ênfase dada à chamada produção de bens de consumo. Então, a União Soviética precisava produzir, mas produzir para permitir que a população pudesse chegar ou a população pudesse participar deste consumo a qual era estabelecido dentro dos países que compunham a União Soviética. Portanto, os países que compunham a ex-União Soviética tinham acordos econômicos onde a livre tramitação, o livre trânsito de mercadorias favorecessem o consumo dos diversos países que estavam integrados dentro do acordo. Então, essa ênfase nos bens de consumo era para desenvolver a estrutura econômica desses países que compunham a chamada ex-União Soviética. E a ideia era uma maior liberdade política, mas não plena. Então, quem comandava a estrutura política dentro da ex-União Soviética eram chamados partidos comunistas. Houve a permissão da formação de outros partidos, mas esses partidos eles não tinham uma grande expressividade, eles não tinham uma grande ação de luta em prol da população e, na verdade, eles defendiam mais as causas específicas das quais eles representavam. Aí nós temos, na década de 50, a invasão da União Soviética na Hungria, tá? O ministro húngaro Imre Nagy é deposto após defender a exclusão de seu país das tropas do Pacto de Varsóvia. Se vocês estão lembrados, nós falamos a respeito do Pacto de Varsóvia, que foi uma ajuda militar mútua, tá? Político, militar e também econômica dos países que compunham a União Soviética, dos países, principalmente os países do bloco do leste europeu. Então, a União Soviética invade com tropas, depõe o ministro húngaro e estabelece uma readministração dentro da Hungria. Aqui nós temos uma foto representando, tá, as tropas do Pacto de Varsóvia invadindo a Hungria. Nesse mesmo período, lá em 1957, nós temos o lançamento do Sputnik 1 pela União Soviética, o primeiro satélite artificial a estabelecer a volta na órbita da Terra. Depois, nós temos a cachorrinha Laika, que é mandada para a órbita da Terra também. Portanto, a Laika foi o primeiro ser vivo a percorrer a órbita da Terra. E em 1961, nós temos o primeiro homem no espaço, tá? 1961, nós temos Yuri Gagarin como primeiro astronauta a estabelecer a volta de circunferência ao redor da órbita da Terra. E, a partir daí, começam os acirramentos acerca da corrida aeroespacial. Não só da União não só a corrida aeroespacial em relação à produção soviética, mas como também os Estados Unidos começam seu programa aeroespacial, dar ênfase ao programa aeroespacial. E em 1960, é óbvio, é claro que nós não podemos deixar de citar o rompimento das relações entre União Soviética
e a China, porque a China não queria seguir o padrão, o modelo soviético, não queria estar submissa ao modelo soviético implantado principalmente pela Rússia. Então, a China rompe relações com a União Soviética e passa a estabelecer o seu socialismo próprio, um modelo próprio de implantação da estrutura socialista ou do pensamento comunista dentro da própria China. Então, esses elementos são caráter fundamental. E, em 1961, como nós vimos nos capítulos anteriores, principalmente no bimestre passado, nós vimos a construção do Muro de Berlim. E, para refrescar a memória, representa que a construção do muro possibilitava a divisão do lado o lado oriental ficaria o lado socialista, o lado ocidental ficaria o lado capitalista. Então, Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Isso, a construção do Muro de Berlim, marca o fim da Guerra Fria clássica e vamos ter início da chamada Guerra Fria moderna. Agora nós temos outros interesses ligados diretamente à expansão do poder político e econômico dos países, tanto socialistas quanto capitalistas. Nós temos interesses ligados diretamente à dominação do petróleo, à dominação dos territórios e das reservas do petróleo pelo mundo afora. E como uma das consequências primordiais da ação dos Estados Unidos contra o processo de expansão da União Soviética, nós temos em 1962, e nós já estudamos isso, nós já falamos sobre isso, nós temos a chamada crise dos mísseis, que englobava Cuba, União Soviética e também os Estados Unidos, certo? Então, nós temos assim, a União Soviética tenta instalar uma base de míssil nuclear em Cuba, que fica a cerca de 150 quilômetros dos Estados Unidos. Estados Unidos vão ameaçar uma resposta com armas nucleares. A União Soviética não instala os mísseis com o compromisso dos Estados Unidos não invadir Cuba e retirar seus mísseis nucleares da Turquia, porque da Turquia servia como base de lançamento de mísseis para o território soviético. Então, maior proximidade de uma guerra nuclear já vivida na história. Apesar dessa crise, apesar dessa tensão que passou a existir logo no início da década de 60, nós não tivemos, graças a quem for, graças principalmente a acordos políticos entre Estados Unidos e União Soviética, nós não tivemos a ocorrência de uma guerra nuclear, porque as consequências seriam muito drásticas para todo o território mundial. E, por falar na crise dos mísseis, temos dois filmes que vocês poderiam assistir, então, Sob a Névoa da Guerra ou 13 Dias que Abalaram o Mundo. Assistam, se você preferir, aliás, eu prefiro, a minha melhor indicação é Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Este filme é fabuloso, narra a estrutura política, a estrutura ideológica do período, a visão dos Estados Unidos em relação ao poder político e econômico da União Soviética e a pressão norte-americana para a retirada dos mísseis de Cuba. Então, este fim de semana, ou esta noite, se você quiser, na internet você encontra legendado, você encontra dublado, você pode fazer o download desse filme para você poder assistir. É super bacana, super legal para vocês assistir, certo? E narra esses feitos, esses acontecimentos durante a década de 1960, principalmente a oposição entre os capitalistas e os socialistas em relação ao
atual território cubano, certo? Aí diz assim, em 1963, início da intervenção armada dos Estados Unidos no Vietnã. Já em 1963, nós temos os Estados Unidos fazendo intervenção armada, principalmente no Vietnã do Sul. Invade a porção sul do Vietnã, impedindo que o território fosse dominado pelas forças socialistas soviéticas. Então, no mesmo ano de 1963, nós temos o chamado Tratado de Moscou. Foi o tratado, ele estabeleceu um limite de testes nucleares a céu aberto. Parte dos testes nucleares passaram a ser de forma submarina. Em céu aberto ficava proibido ou limitação da quantidade de testes nucleares a céu aberto, porque poderia prejudicar a saúde de milhões e milhões de pessoas no mundo, certo? Então, esses elementos estão ligados diretamente ao início da década de 60. Ainda na década de 60, com a saída de Nikita Khrushchev do poder, nós temos a ascensão de Leonid Brezhnev, tá? Ele vai ser um dos principais administradores da União Soviética de 64 a 1982, 18 anos sob o comando da ex-União Soviética. Nós temos Lenin. Depois da morte de Lenin, nós temos Stalin. Depois de Stalin, nós temos Nikita Khrushchev. Depois de Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev. Tá? Depois de Leonid Brezhnev, Mikhail Gorbachev. Como nós vamos falar daqui a pouco a respeito do Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, tá? Como alguns usam a expressão Mikhail Gorbachev ou Mikhail Gorbachev, certo? A continuação das políticas internacionais que reproduzissem enfrentamentos diretos entre as potências. Olha só, nós temos a chamada distensão. O que seria essa distensão? Seria uma nova visão da estrutura socialista soviética. Então, nós temos uma possibilidade de intervenção socialista em diversos territórios, com política propriamente socialista e a expansão das ideias socialistas pelo mundo afora, tá? Como, por exemplo, a União Soviética tenta invadir o Afeganistão, o Paquistão, aí vamos ter a Primeira Guerra do Afeganistão, a Primeira Guerra do Paquistão, o processo de invasão, ou seja, Leonid Brezhnev tinha uma ideia expansionista do ideal, tá? Do poder da União Soviética, sem contar que ele desenvolveu um centralismo de poder e uma forte repressão interna. Lembra aqueles partidos políticos que foram formados dentro do governo do Nikita Khrushchev, onde ele permite uma maior liberdade política? A partir de Leonid Brezhnev, tá? Ele vai combater muitas práticas do Nikita Khrushchev e também passa a reatualizar, ou seja, reutilizar as práticas stalinistas, ou seja, perseguições, torturas, mortes, exílios e outros elementos mais, certo? Então, nós temos um processo de burocratização da União Soviética. Agora, as instituições são formadas de maneira a substituir gradativamente os chamados partidos comunistas. Surge uma nova ordem política dentro da União Soviética. Isso na política. Na economia, havia uma certa estagnação econômica, uma certa ineficiência da estrutura da produção econômica dentro da União Soviética. Por quê? Primeiro,
Os países que compunham a União Soviética, eles precisavam desenvolver a sua economia. E para desenvolver a sua economia, eles precisavam, em muitas condições, de independência econômica. Já a União Soviética, comandada pela Rússia, queria manter o controle da estrutura econômica da produção desses países. Então, gerou uma certa distensão entre a União Soviética e os países que compunham entre a Rússia e os países, principalmente do leste europeu, que passam a questionar a estrutura da planificação econômica instituída por Leonid Brezhnev. Tá? Aí nós temos assim, em 1968, começa, tá, na Tchecoslováquia a chamada Primavera de Praga. O que acontece na Tchecoslováquia? É um conjunto de reformas políticas de caráter liberal dentro de um país de política socialista. Na verdade, já estava caminhando para uma ruptura com o ideal socialista. A população estava desempregada, a população estava passando fome, a população estava com diversos problemas, tá? Inclusive na produção agrícola. Então, Alexander Dubček, ele comanda um processo de reformas políticas de caráter liberal. Lembrando que Leonid Brezhnev passou a centralizar a estrutura política dentro da União Soviética e qualquer ideia liberal era fortemente combatida, fortemente reprimida, porque era considerado um elemento de forte oposição ao governo soviético. Então, exigia maior liberdade de imprensa, direitos individuais, respeito aos direitos individuais, ou a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi instituída em 1948, em muito era desrespeitada pelas ações dentro da União Soviética. E o conjunto dessas reformas políticas e liberais exigia maior autonomia para os agricultores, onde não existiria um processo de controle centralizado pela estrutura de Leonid Brezhnev, tá? As tropas do Pacto de Varsóvia invadem a Tchecoslováquia e depõem o Alexander Dubček, porque a estrutura centralizadora de Leonid Brezhnev impedia qualquer resquício de oposição. Dentro dessa perspectiva, nós podemos falar do surgimento do eurocomunismo. Isso raramente cai em provas de vestibulares, isso raramente cai em prova do Enem, mas nós temos que estar bem ligados às informações que passam a acontecer na Europa durante a chamada Guerra Fria. Então, partidos comunistas da Europa Ocidental, tá, rompem com as práticas soviéticas, defesa de transição pacífica ao socialismo por via democrática, ou seja, principalmente a Tchecoslováquia queria um socialismo sem essa estrutura de forte centralização, sem essa estrutura das práticas stalinistas, como perseguição, como tortura, como os exílios e tudo mais. Então, eles queriam, sim, a prática soviética, eles queriam o modelo do socialismo, mas não nas práticas que Leonid Brezhnev estava estabelecendo para a administração dentro da chamada União Soviética. Então, a Tchecoslováquia teria sido o primeiro país do leste europeu a apresentar ações contra a estrutura política centralizadora do socialismo soviético comandado por Leonid Brezhnev. Tá? Então, em 68, os países já começam a ficar atentos àquilo que estava acontecendo na estrutura dos países
soviéticos. Portanto, através disso, se estabelece as relações dentro da estrutura política do socialismo europeu. Então, o eurocomunismo seria a possibilidade de alguns países romperem com as práticas soviéticas comandadas por Leonid Brezhnev, ou seja, ter mais liberdade econômica, ter mais liberdade política e um respeito maior aos direitos dos indivíduos, aos direitos individuais estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a Primavera de Praga foi o momento em que a Tchecoslováquia lança uma proposta liberal para combater o socialismo soviético, ok? Foi chamada de, deixa eu lembrar aqui, foi chamado de eurocomunismo, tá? Para poder romper com essas práticas soviéticas de tortura, perseguição, de controle da economia, de centralismo político, centralismo econômico. Ainda em 1968, na França, passam a acontecer diversas manifestações, principalmente comandada pelos chamados estudantes de nível principalmente universitário. Então, estudantes pedem reformas educacionais, maior liberdade e criticavam o conservadorismo francês, tá? Trabalhadores entram em greve. Há uma repressão violenta à estrutura desses manifestantes. O movimento francês inspira manifestações nos Estados Unidos contra a guerra no Vietnã e no Brasil contra a ditadura militar. Na Tchecoslováquia, na Iugoslávia, tá? Em alguns países que compunham a ex-União Soviética, também inspiram manifestações contra o socialismo soviético, contra a centralização política de Leonid Brezhnev, ok? Aí, em 72, depois em 79, foram estabelecidos dois acordos, o SALT I e o SALT II, que eram acordos de redução de mísseis intercontinentais e bombardeios estratégicos. Intercontinentais, por exemplo, são mísseis chamados mísseis de longo alcance. Então, poderia sair da Europa, alcançar a Ásia, poderia sair de outros seis da África, alcançar a Europa, da Europa, alcançar a Ásia, e, em alguns casos específicos, está a questão da própria América. Então, nós temos acordos que passam a ser estabelecidos. Então, o ano de 1968, nós temos um ano muito conturbado a respeito da estrutura política internacional. Sem contar que nós temos basicamente, tá, o desenrolar da Guerra do Vietnã, o movimento hippie no Brasil, a partir de 70, da década de 70, meados da década de 70, nós temos o movimento Tropicália que começa a ganhar forças. Nós estudamos isso em História do Brasil. O movimento Tropicália foi um movimento artístico-cultural comandado por músicos, cineastas, que passam a estabelecer uma nova visão acerca da estrutura cultural presente no Brasil. Tá? Aí nós temos na música o Geraldo Vandré, nós temos Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e várias outras personalidades estabelecendo uma nova forma de estabelecer manifestações contra o regime militar através da música, através da própria cultura. O cinema, também conhecido como cinema novo, foi estabelecido também filmes diretamente ligados com uma crítica ao regime militar, certo? Aí nós temos, tá? Em 1972, o escândalo chamado de escândalo Watergate, tá ok? Descoberto em 1972, que provoca a renúncia do presidente Richard Nixon em 1974. Deixa eu pegar aqui rapidinho o nosso livro
de história, tá? Deixa eu pegar aqui, peguei o livro de história, tá? Livro de história, deixa eu pegar aqui, tá? O livro de história vai estabelecer assim, tá? Cadê? Achei. Não, burocracia, tá? Vai colocar a ideia justamente a partir, deixa eu ver qual é a página. Me perdi a página, vou encontrar aqui. Não. Desculpa, não encontrei a página, mas esses escândalos que ocorrem nos Estados Unidos, voltado principalmente, tá? Venda de informações, tá ok? A questão da guerra de espionagem e tudo mais passa a afetar a imagem do presidente Nixon, que leva a sua renúncia em 1974. Aproveitando disso, tá? Aproveitando disso, a União Soviética começa a montar o seu esquema de invasões, principalmente em territórios asiáticos, como o Afeganistão e o Paquistão. Mas em 1973, que até hoje os Estados Unidos não reconhecem ter perdido a Guerra do Vietnã. Em 1973, nós temos o fim da Guerra do Vietnã. Os norte-americanos, eles falam que eles se retiraram da guerra, tá ok? Mas, necessariamente, eles perderam a Guerra do Vietnã. Se cai em alguma prova de vestibular, se cai em alguma prova de concurso, nunca vai colocar a questão da perda para os vietnamitas na chamada Guerra do Vietnã. Vai falar a respeito da Guerra do Vietnã, vai pedir as causas da Guerra do Vietnã, vai pedir o desenrolar das guerras do Vietnã. Nunca cobra, tá? A questão se os Estados Unidos perdeu ou se os Estados Unidos ganhou a Guerra do Vietnã. Tá? Em 1979, a União Soviética invade o Afeganistão. E o Afeganistão tinha ligações diretas com a economia norte-americana. Tanto é que, por exemplo, o terrorista que foi morto, Osama Bin Laden, ele tinha uma relação com a estrutura econômica nos Estados Unidos. Durante a década de 90, ele passou vários e vários meses junto com o ex-presidente George Bush, tá? O pai, o George Bush pai. Então, a partir daí, ele começa uma relação de apoio. Desde a década de 80, o Afeganistão já era armado, municiado, preparado pelos Estados Unidos e pela CIA, a Agência de Inteligência Norte-Americana. Então, passa a estabelecer acordo entre o Afeganistão e a União Soviética. Como ainda nós estamos falando da Guerra Fria, portanto, Estados Unidos deu apoio militar ao Afeganistão no combate à ex-União Soviética. E essa guerra do Afeganistão vai demorar, vai basear praticamente em quase 5 anos de intervenção armada da União Soviética no Afeganistão, até que eles são expulsos do território do Afeganistão, que é um povo muito difícil de ser conquistado. A própria condição do relevo dificulta a mobilização das tropas, a mobilização dos exércitos dentro do território do Afeganistão. Em 1980, os Estados Unidos comanda o boicote à Olimpíada de Moscou, tá? Em 1980, os Estados Unidos se recusa a participar das Olimpíadas em Moscou. Justamente uma ideia do combate ideológico à estrutura socialista. Portanto, recusa. E alguns outros países aderem ao boicote dos Estados Unidos à Olimpíada de Moscou, tá ok? Principalmente países da América, principalmente outros países do território europeu, como, por exemplo, a própria China, como a Austrália, como alguns países da África, alguns países do Oriente Médio, tá? E alguns países também da Europa, como é o caso da Alemanha Ocidental. Da América, nós temos basicamente um grande número de países. Então, nós temos necessariamente essa estrutura de boicote na
na estrutura da administração da União Soviética. Então, 1980 a 1989, a década perdida para o Brasil, devido às condições econômicas que nós estávamos passando, tá? A nova Guerra Fria foi comandada por Ronald Reagan, tá? Até 1982, nós temos Leonid Brezhnev, tá? Leonid Brezhnev, tá? No comando da ex-União Soviética. Em 1980, assume Ronald Reagan, perdão, 1981, assume Ronald Reagan e ele vai ser reeleito no cargo da presidência da República e vai até 1989. Então, o que acontece? Primeiro que Ronald Reagan estabelece uma nova corrida armamentista. Os Estados Unidos vão armar o Oriente Médio, principalmente, tá? O Kuwait, o Irã e o Iraque. E depois incentiva a guerra Irã-Iraque, incentiva a guerra do Kuwait. Então, os Estados Unidos vai armar esses países, depois vai incentivar a ocorrência da guerra entre esses países. O Kuwait, tá? O Irã e o Iraque. Aí, na sequência, nós vamos ter a chamada a Guerra do Irã, a Guerra do Iraque, a Guerra do Kuwait. E nós temos a chamada Primeira Operação Tempestade no Deserto, divulgada lá em 1983. Se não me falha a memória, a primeira Operação Tempestade no Deserto. Mas, dentro do governo do presidente Ronald Reagan, nós temos o início da chamada corrida armamentista, tá? O apoio aos contras na Nicarágua. A Nicarágua representava uma estrutura do interesse norte-americano, principalmente na América Central, para manter uma forte vigilância sobre Cuba. Então, apoio aos contras eram aqueles indivíduos que queriam a deposição do presidente da Nicarágua. Então, em 1983, tá, os Estados Unidos invadem a ilha de Granada, no Atlântico, para estabelecer um controle estratégico acerca da estrutura do comércio no Pacífico. E na década de 80, tem o início do projeto chamado Guerra nas Estrelas. Por que o projeto Guerra nas Estrelas? Justamente para intensificar a corrida aeroespacial, a tecnologia acerca da estrutura aeroespacial. Como consequência disso, do lado soviético, nós temos, tá, a posse de Mikhail Gorbachev no comando da ex-União Soviética. Ele vai comandar a União Soviética entre 85 e 1981. Este período, dentro da chamada Nova Guerra Fria, estabelece a queda da ex-União Soviética. Quais foram as condições da queda da ex-União Soviética? Seria o seguinte, tá? A crise econômica dentro dos países que compunham a União Soviética, excesso da centralização política comandada por Leonid Brezhnev, tá? Crise econômica, crise social, crise do abastecimento e uma crise da produção. Então, o que vai acontecer? O Mikhail Gorbachev, ele vai lançar duas medidas fundamentais dentro da União Soviética. Essas medidas eram a perestroika e a chamada glasnost. Tá? A perestroika era um conjunto de medidas para reestruturação da economia soviética ou mudanças na estrutura econômica da União Soviética, e a glasnost eram mudanças, uma reestruturação na política da União Soviética, ou seja, instalação de uma transparência política dentro da estrutura da União Soviética. Portanto, as ideias estão mudanças na economia e mudanças na
política. Na economia, ou chamado no projeto Perestroika, estava, primeiro, a abertura para empresas estrangeiras, que seria um absurdo dentro da ideia do socialismo. Então, com Mikhail Gorbachev, começa o processo de abertura econômica da União Soviética para o capitalismo internacional. O segundo ponto é uma permissão para a aquisição da propriedade privada, porém era limitada. Por exemplo, você não poderia ter mais do que 2 propriedades privadas dentro do limite de tamanho estabelecido pelo governo. Tá? Redução de custos com armamento, ou seja, Mikhail Gorbachev passa a gastar menos com a produção de armamento e mais com a reorganização econômica. E diz assim, redução de apoio financeiro aos países do bloco, ou seja, os países de economia e de política soviética passariam a ter menos apoio econômico, permitindo que esses países pudessem desenvolver uma produção industrial de caráter nacional e também uma maior liberdade na construção do seu projeto político e também do seu projeto econômico, certo? No lado do projeto da Glasnost estavam o pluripartidarismo, portanto, nós temos a extinção dos partidos comunistas como totalitários, eles continuaram a existir, só que não eram os únicos dentro da estrutura da União Soviética. Então, Mikhail Gorbachev, ele comanda o desmantelamento da União Soviética, ele comanda a estrutura da abertura econômica da União Soviética. Nós temos a democratização dentro do Estado soviético, onde já se viu, dentro do socialismo soviético, uma estrutura de democratização e desburocratização. Agora nós temos uma ideia de liberalismo político e também uma ideia de liberalismo econômico dentro da União Soviética. Isso quer dizer que há uma ruptura dentro da centralização política e econômica dentro do bloco soviético. Portanto, os países começam a passar por um processo de revolução política, uma reestruturação das ideias políticas e econômicas dentro do seu território. Por falar nisso, em 1988, Mikhail Gorbachev comanda a retirada das tropas da região do Afeganistão, ou seja, nós temos o fim, não da guerra que já tinha terminado há muito tempo, mas um fim da intervenção armada da União Soviética dentro do Afeganistão, certo? E nós temos em 1991, com o fim do Pacto de Varsóvia, a abertura para a estrutura econômica do capitalismo. Em agosto de 1991, os burocratas contrários à mudança tentam derrubar Mikhail Gorbachev, impedidos por Boris Yeltsin, que era o presidente da Rússia. Boris Yeltsin comanda o processo de abertura econômica dentro do bloco soviético. Apesar de tentarem dar um golpe em Mikhail Gorbachev, que comandava todo o bloco, tá? Boris Yeltsin comanda a estrutura da abertura econômica dentro da Rússia. Consequência disso, explosão de movimentos separatistas. Letônia, Lituânia, Estônia, Bulgária, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Sérvia e Montenegro e outros territórios começam a lutar pelo processo de independência. Então, nós temos Lituânia, Letônia e Estônia separam-se da União Soviética em 1991. Esse território, que já foi território da Alemanha, agora passa a compor 3 países no extremo norte da Europa, ou nordeste europeu, diz assim, a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Em dezembro de 91, a Rússia
Ucrânia e Belarus, tá, proclamam a criação da Comunidade dos Estados Independentes, ou chamado Acordo de Minsk. O objetivo fundamental da Comunidade dos Estados Independentes era uma aliança política, econômica, a respeito dos ex-países que compunham a União Soviética. Então, a Comunidade dos Estados Independentes atua diretamente e mais precisamente nos países do leste europeu. E Mikhail Gorbachev oficializa o fim da União Soviética em 25 de dezembro de 1991. Para você que pense que acabou todo o problema em 1991, não, apenas foi um início de grandes movimentos que vão surgir pela Europa, ou seja, muitos países começam a buscar ou a comandar o seu processo de liberdade, o seu processo de independência em relação à ex-União Soviética. Estabelecendo uma abordagem acerca deste fim da União Soviética, nós temos, dezembro de 1991, o fim da União Soviética. A partir de 1992, nós temos uma entrada absurda das empresas multinacionais dentro da Rússia, principalmente. Os países do bloco capitalista passam a levar as suas empresas para os países da ex-União Soviética. Aí nós temos, assim, a Comunidade dos Estados Independentes. A Rússia ainda a Rússia é o carro-chefe, chamado assim, da Comunidade dos Estados Independentes, porque a partir daqui, a partir de Moscou, a partir da ideia da dominação russa, ela institui a formação de diversos esses outros pequenos países, como Ucrânia, como a Romênia, como a Polônia, como a Finlândia, como os outros países que começam a surgir dentro desse território, agir de forma independente, mas de forma independente em relação ao modelo soviético. A partir de 91, ou mais precisamente 92, os países começam a reorganizar a sua abertura econômica para o capitalismo. E isso vai caracterizar a ocorrência de diversas crises dentro do território, como nós temos assim, a desintegração do bloco socialista, a crise do socialismo real. Portanto, o unipartidarismo foi superado, a questão dos partidos comunistas deixaram de existir somente os partidos comunistas e passam ao multipartidarismo. A economia planificada, empresas estatais com pouca qualidade e as indústrias de base possuíam carência de bens de consumo. Então, a União Soviética conseguiu sobreviver de 1922, 24 até 1991. Foi um período de consecutivas crises, de consecutivos abalos políticos, abalos sociais e também abalos econômicos dentro das ideias, dentro do programa, dentro da União Soviética. E consecutivos fracassos da produção agrícola. A Rússia tem um extenso território, mas muito frio durante boa parte do ano. Então, ficava difícil para poder desenvolver uma produção agrícola capaz de manter toda a estrutura da chamada União Soviética. Burocratização, alto custo e os chamados privilégios. A ideia era que, com a estrutura da eliminação da figura do Estado, chegasse a uma ideia do comunismo e estabelecesse o fim das classes sociais. O que se viu foi, na verdade, a instalação de uma ditadura socialista que acabou prejudicando o desenvolvimento da população dentro do campo do bloco da União Soviética. Então, essas mudanças desencadeadas por Gorbachev são assimiladas pelos países do leste europeu. Portanto,
abertura política, abertura econômica, fim da centralização, fim do processo de burocratização. Então, nós temos redução das despesas militares da União Soviética, enfraquece o seu domínio sobre os países do leste europeu. Então, os países do leste europeu, como nós vimos, por exemplo, a Tchecoslováquia, montou um programa de reformas liberais, a União Soviética invade com as tropas do Pacto de Varsóvia, invadem a Tchecoslováquia. Agora não tinha mais como estabelecer essa dominação e os países passam por um processo de luta de liberdade acerca dos seus territórios, acerca da sua estrutura política e econômica. E com a queda da União Soviética, os três últimos países com o socialismo são China, Coreia do Norte e Cuba. Até quando nós teremos, tá? A China socialista, a Coreia do Norte socialista e Cuba socialista. Então, é uma pergunta assim de caráter importante, porque, por exemplo, Cuba, Raul Castro está no comando, mas Raul Castro, na verdade, não tem um comando total de Cuba. Então, há um controle dos partidos socialistas dentro de Cuba que estabelece o controle da estrutura. A China é um caso particular. A China se autoproclama socialista, mas tem uma economia de mercado. Então, vive uma certa dualidade dentro do seu território. Na economia, ela desenvolve uma estrutura de mercado, tá? Na sociedade, na política, uma esfera socialista. Então, fica complicado. E na Coreia do Norte, nós temos uma ditadura centralizada, uma ditadura forte do nosso Kim Jong-un, certo? Então, dentro dessas perspectivas, nós temos o fim do bloco socialista, principalmente comandado pela Rússia e do leste europeu. China, Coreia do Norte e Cuba ainda são os três últimos países com a estrutura socialista no mundo atual. Aí nós temos o seguinte, tá? Com a queda da União Soviética, ou com a crise presente dentro da União Soviética, ou com as mudanças estabelecidas por Mikhail Gorbachev, tá? Os indivíduos, os países passam a estabelecer mudanças na sua estrutura política. Em 1973, tá? A Alemanha Oriental ela é aceita na Organização das Nações Unidas. Durante a década de 80, ela começa um processo de aproximação com a Alemanha Ocidental. Significa que começa já um processo de abertura política e econômica na chamada Alemanha Oriental, independente da administração centralizadora de Leonid Brezhnev da Rússia ou da União Soviética, certo? Em 1989, Erich Honecker renuncia após pressões populares na Alemanha Oriental. Então, ocorre o processo de luta pela democracia e em 1989, importante acontecimento no mundo entre o bloco capitalista e o bloco socialista, é a queda do Muro de Berlim. Durante todo o mês de novembro, nós temos uma demolição do Muro de Berlim por cidadãos, por jovens, por indivíduos das duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental. E em outubro de 1990, há uma reunificação das duas Alemanhas. Agora existe somente uma Alemanha, não mais a Alemanha Oriental e não mais a Alemanha Ocidental. Agora somente resta a Alemanha. Então, 1990 é um ano assim, muito marcante para a estrutura política da Europa. A reunificação da Alemanha, tá? 89, fim, aliás, queda do Muro de Berlim. 1990, nós temos a reunificação da Alemanha. 1991, 25 de dezembro de 91, nós temos
o fim da União Soviética. Então, os últimos anos da década de 80 e início da década de 90 é marcante para o chamado fim da Guerra Fria, tá? Na Romênia, Nicolau Ceausescu, tá? O Nicolae Ceausescu era fim da ditadura militar, ou ditadura da família Ceausescu, uma cópia da ditadura de Stalin, perseguições, torturas, exílios. Ele vai comandar justamente uma centralização política dentro da ideia do controle do poder na Romênia. A Securitate, ou a polícia política, que comandava a estrutura política dentro do governo de Nicolae Ceausescu, passa a ser perseguida pelas manifestações que começam a acontecer em dezembro de 89, ou seja, manifestações contra o governo. Ocorre um processo de ampla pressão sobre Nicolae Ceausescu. Timio Sara, a ideia chamada da repressão ou da estrutura política comandada por Ceausescu e sua esposa são executados. E em 1990 ocorrem eleições livres para a presidência da República na Romênia. E os comunistas ligados diretamente a Nicolae Ceausescu são derrotados. E na Romênia, o primeiro país da comunidade dos Estados independentes, ou o país que tornou-se independente da União Soviética, passa a romper com o modelo soviético, tá? Passa a romper com essa estrutura socialista e comanda o processo de redemocratização da Romênia. Isso na Romênia. Na Tchecoslováquia, tá? Ou Tcheco-Eslováquia, tá, ok? Ou nós comumente falamos Tchecoslováquia ou Tcheco-Eslováquia, tá? A chamada Revolução de Veludo. O que foi a Revolução de Veludo? A população, tá? Os estudantes, os intelectuais, aqueles indivíduos que sonhavam com uma abertura política na Tchecoslováquia, vão para o centro da capital. E lá eles vão fazer sua manifestação sem violência, sem armas, sem depredar nada. Então, leva à renúncia de Miloš Jakeš, que era representante comunista dentro do território da Tchecoslováquia. Após as manifestações populares de 1989, na Tchecoslováquia, há uma permissão para a volta do pluripartidarismo e as eleições livres, ou seja, deixa de existir somente o Partido Comunista e passam a existir outros partidos ligados diretamente a essa abertura política. Alexander Dubček e Václav Havel assumem um novo governo, passam a estrutura de privatização da economia e desmembramento da República Tcheca e Eslováquia. A partir de 1993, nós temos a República Tcheca e temos a Eslováquia. A partir daí, deixa-se o nome composto de Tchecoslováquia para a República Tcheca e Eslováquia. Hoje, nós temos novas designações para a República Tcheca e Eslováquia. Então, desmembrou-se a República Tcheca e a República Eslováquia, passaram a formar dois países dentro da estrutura do leste europeu. No caso da Polônia, estava envolvida também a esse contexto de ruptura com a ex-União Soviética. Em 1979, começam os movimentos sociais dentro da Polônia, comandado principalmente pelo chamado Movimento Sindical Solidariedade, que vai desencadear consecutivas greves na região do corredor polonês, ou chamado em Gdansk, ou ainda com o nome de Estaleiro Lenin, a produção de navios, reforma de navios e tudo mais. Então, na Polônia, os trabalhadores começam
as suas greves a partir da produção de navios, a partir dos estaleiros, a partir do corredor polonês, muito apreciado durante a Segunda Guerra Mundial, pelo Adolf Hitler, entende? Então, a partir de 1989, o sindicato é legalizado, formando uma forte oposição com a maioria do governo que não era comunista. Então, aqueles participantes de governos que não eram comunistas, eles começam a apoiar o movimento dos sindicatos dos trabalhadores da Polônia. E lá nós temos o processo de desestatização. O que é o processo de desestatização? Ou seja, ruptura com a centralização política do Estado, ruptura com a estrutura socialista comunista presentes ainda na Polônia e dá início ao processo de democratização na Polônia. Em 1990, Lech Wałęsa, esse indivíduo, ele torna-se presidente da Polônia e comanda o processo de redemocratização do Estado polonês, uma ruptura direta com a ideia socialista, uma ruptura direta com as ideias do desenvolvimento do comunismo na Polônia, tá? János Kadar, na Hungria, comanda o processo de alinhamento com a União Soviética, de 56 a 1988. A partir de 1989, como estava acontecendo no restante dos países do leste europeu, ocorre o processo de pluripartidarização, ou seja, vários partidos políticos são permitidos dentro da estrutura, dentro da Hungria, as privatizações começam a ser mais evidentes, mais comuns dentro da organização do Estado e a aproximação com os países capitalistas ocidentais, principalmente França e Inglaterra na Europa e, basicamente, os Estados Unidos da América, ou seja, a Hungria deixa a vertente, deixa a estrutura, a política soviética e passa a estabelecer uma maior proximidade com os estados capitalistas, principalmente na Europa, tá? Aí, na questão da Bulgária, os países começam a romper. Mas muito cuidado, tá? Quando a gente fala desse desmantelamento da União Soviética, o que mais se cobra em vestibular? O fim da Alemanha Oriental, tá? A questão do Nicolae Ceausescu na Romênia caiu já uma ou outra vez na prova de vestibular, e a questão da Tchecoslováquia. Os outros países, eles têm menos expressividades dentro da estrutura do Estado, da ruptura dentro da União Soviética. Assim como, por exemplo, a Bulgária. Pouco se cobra da Bulgária, pouco se cobra da Hungria nas provas de vestibular. Se você pegar, por exemplo, o nosso livro-texto, deixa eu achar aqui, achei, Fim da União Soviética, tá? A questão vem assim: a Romênia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a República Democrática da Alemanha, a Polônia. O que mais se cobra seria a Romênia, a Tchecoslováquia e o desmantelamento da Alemanha Oriental, a formação da República Democrática da Alemanha unificada como um território máximo e, propriamente, o fim da União Soviética. Então, aquilo que vai comandar o fim da União Soviética, basicamente, são aqueles dois projetos desenvolvidos por Mikhail Gorbachev. A perestroika, que é uma reestruturação econômica dentro da União Soviética, e a chamada Glasnost, que é uma reestruturação no campo da política. O que mais se cobra nas provas de vestibulares é basicamente essas expressões, ou são esses elementos acerca da queda da União Soviética ou o fim da União Soviética como tal. Quanto a isso, a própria expressão do nosso livro-texto, tá? Eu gostaria que vocês pegassem, por favor, o exercício de número 21, a página
22, por favor, exercício 21, a página 22. O exercício 21, tá? Deixa eu pegar aqui. O exercício 21, ele vai falar justamente dessa perspectiva dentro da estrutura de 1961 até 1989. O que estava acontecendo nesse período, tá? De 61 a 89. Dá duas imagens, tá? Dá duas imagens acerca desse período. Na primeira imagem, nós temos praticamente a construção do Muro de Berlim. E a segunda imagem tem a destruição, a queda do Muro de Berlim. Então, nós temos, assim, as fotos, respectivamente, de 1961, ou seja, o início da construção do Muro de Berlim, e as de 1989. A de 1989 marca a queda do Muro de Berlim. Vamos lá. As imagens podem ser utilizadas para, letra A, confirmar a política segregacionista e o racismo do nazismo. O nazismo já tinha sido ultrapassado muitos anos, então joga fora. Letra B, expor as tensões entre civis e militares no maio de 1968, francês. Não, está falando da França, basicamente não tem uma ligação direta com a construção do Muro de Berlim. Joga fora. Letra C, demonstrar a destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial. Também não, a Segunda Guerra Mundial não vai perdurar até a década de 80, joga fora. Simbolizar o acirramento e o fim da Guerra Fria. Letra D, portanto, seria a resposta mais adequada por enquanto. Letra E, contrapor a ordem do mundo socialista e a desordem do capitalismo. Não, joga fora. Portanto, a gente fica com a letra D. Exercício 21 é a letra D, acirramento e o fim da Guerra Fria. Portanto, o acirramento em 1961 com a corrida armamentista, com a corrida aeroespacial, e em 1989 o fim da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim. Apesar de que o fim da União Soviética só ocorre em 1991, dezembro de 1991, tá? Mesmo assim, o fim da Guerra Fria ocorre antes do fim da União Soviética, portanto, em 1989. Exercício 21 resposta letra D. Mais um exercício que colocava aqui para vocês. Cadê que é? O exercício 11. Tá? O exercício 11, tá? Diz assim, a respeito também do fim da União Soviética. Diz assim, tem uma imagem, a imagem de um jovem, tá, demolindo o Muro de Berlim. Diz assim, em 9 de novembro é derrubado o Muro de Berlim. O governo da Alemanha Oriental não tinha condições de mantê-lo, a menos que partisse para uma repressão sangrenta. Em 3 dias, pelo menos, 2 milhões de alemães orientais passaram para Berlim Ocidental. Já no lado ocidental, os alemães orientais formavam filas enormes diante das discotecas e lojas pornô, embora não tivessem dinheiro suficiente para comprar. As pessoas olhavam tudo como se fosse um grande parque de diversões. A partir do texto, pode-se afirmar que a queda do Muro de Berlim indica, letra A falência do modelo socialista soviético em atender às demandas da população quanto à liberdade individual e ao consumo de bens e serviços. Pode ser a letra A por enquanto. Letra B, as grandes realizações do modelo socialista na saúde e educação capazes de manter as massas distantes dos apelos do mundo de consumo? Não. Letra C, resultado do cerco militar das potências capitalistas? Não. Letra D, o vigor do modelo socialista adotado pela Alemanha Oriental, a qual repetia o padrão soviético, porém era mais brando? Também não. A crise do capitalismo e dos países europeus ocidentais e dos Estados Unidos
com o esgotamento do estado de bem-estar social. Então, não houve essa ideia da crise dentro do capitalismo. Portanto, a resposta correta é a letra A, certo? A respeito da queda do Muro de Berlim. Se você for analisar, os nossos exercícios vão falar do fim da União Soviética, vão falar do fim do mundo, da queda do Muro de Berlim, vão falar a respeito da questão da perestroika, da glasnost. Por exemplo, exercício de número 20. Pega aí o exercício de número 20, tá? Da Mikhail Gorbachev, realizou na União Soviética, na década de 80, um conjunto de reformas que se tornaram conhecidas como perestroika e glasnost. Nós mostramos agora há pouco no nosso slide. Elas visavam, entre outros fatores, o que elas visavam? Letra A, controle político e militar do leste europeu? Não visavam controle político. Na verdade, seria um fim dessa ideia do controle político e militar. Joga fora. Letra B, a reestruturação econômica do país e o processo de democratização do Estado. Portanto, letra B é a resposta mais adequada acerca da chamada desmantelamento da União Soviética ou crise do bloco capitalista. E na Bulgária, que nós deixamos na posição, tá? Tudor Zhivkov, tá? Tudor Zhivkov em 54 a 89. Olha o que vai acontecer dentro desse governo. Vai estabelecer uma dependência econômica, uma dependência política da ex-União Soviética. Essas mudanças, tá, vão provocar a renúncia de Zhivkov dentro do pensamento implantado por Mikhail Gorbachev na União Soviética. Então, as reformas de Gorbachev levaram à renúncia de Zhivkov, ok? Em 1991, nós temos eleições livres com a derrota dos comunistas. Então, em todos os estados europeus, passam agora a estabelecer a derrota dos chamados partidos comunistas na disputa política, a qual era realizada pelos indivíduos dos outros partidos que passaram a surgir e com a estrutura dos chamados partidos comunistas. Então, essa é a ideia fundamental a respeito do nosso capítulo 9, que seria falar da queda da ex-União Soviética, o desmantelamento, ou seja, a partir da década de 80, com as medidas de Mikhail Gorbachev, Tchecoslováquia, Polônia, Alemanha Oriental, tá? Romênia, Bulgária, começam no processo de independência dos seus países, no processo de reorganização política. Então, a queda da ex-União Soviética provocou uma reorganização política dos estados, principalmente do leste europeu, que passam a romper com essa estrutura política dos países da ex-União Soviética. Ufa, cansei, deixa eu tomar uma água aqui, porque eu estou com a minha garganta rachando. Bom, para a nossa aula de hoje era basicamente isso. Para a nossa próxima aula, nós vamos entrar em outras análises acerca da estrutura econômica e política dentro do mundo pós-União Soviética ou pós-Guerra Fria. Nós vamos precisar analisar, tá, os países dentro da estrutura da contemporaneidade, o que passam a ser os países do mundo a partir do século XXI, tá? A partir da transição do século XXI, depois da década de 90, como é que passa a estabelecer a economia, a política, as tensões que começam a existir no mundo durante esse processo de pluripartidarismo ou multipolarização da nossa economia mundial. Certo? No meu relógio faltam apenas 7 minutos para encerrar o nosso tempo limite. Eu deixo aqui o tempo para vocês. Desejo um bom almoço, tá? Uma boa
e excelente quarta-feira para todos vocês, tá ok? Um beijo carinhoso, um abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.